cada bênção e favor. Sem mais demora, eu quero chamar ela aqui, que sempre tem uma boa palavra e nos empodera. Com vocês, Bispa Dani, uma salva de palmas para nossa mãe espiritual. Prepara o seu coração para receber algo do céu. Boa noite! Que bom estar aqui hoje. Gente, o som tá bom, não tá? Ô, João, não precisa de comprar mais som. Consertaram as caixas, colocaram isso aqui e resolveu. Brincadeira, gente. Nós já compramos som novo, né, João? Piano novo. Mas o quê? Trocou o velho. Honrou o velho. João tá honrando o velho. Compramos piano novo, tá chegando. Você pode... Ah, esse já é o piano, João? Ah, então você toca direito hoje. Piano novo tem que tocar direito. Sistema móvel pra gente levar pros Power Halls. João Rafael nos abençoou aí. Compramos um. Deus é bom. Ter filho próspero é bom demais, João. Aleluia, glória a Deus. E domingo começa a nossa quaresma da fé. Um tempo de você trazer alguém, de você colocar o nome da pessoa ali na cruz, orar por ela, levar até o batismo, porque Deus faz grandes coisas. Os campos já estão brancos, a gente precisa de colher. Amém? Então, venha conosco fazer esses 40 dias aí de quaresma da fé. Amém? Vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre o fluir abundante, amém? Fala assim comigo, o fluir abundante, amém? E a palavra que eu quero ler com você está lá em Ezequiel 47:12, diz assim, está no telão: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Eu quero te contar que dentro de você existe um fluir constante de fragmentos espirituais que o Senhor depositou. E você precisa tomar posse disso, amém? Você precisa levar as suas raízes a Jesus, que é a água viva. Amém? Assim, a sua árvore, ela não murcha e as suas folhas sempre estarão verdes. E você sempre estará frutificando. Amém? Nós não estamos no ano de ser fértil à toa. Gente, todas as palavras, elas terão algo sobre fertilidade, porque nós estamos nesse ano de produzir, de multiplicar, de crescer, de avançar. Amém? Você pode dar um amém? Então eu quero profetizar sobre você que os seus frutos serão alimento e as suas folhas serão remédio para as pessoas. Amém? A partir de hoje você produz frutos que alimentam e folhas que curam. Amém? Você vai ter sombra quando alguém chegar perto de você. As suas folhas serão remédio, serão cura para outras pessoas. E como isso é abundante, você precisa estar simplesmente conectado à fonte certa. E quem é a fonte certa, gente? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a fonte que sempre tem em abundância. Ele é uma fonte que jamais para de jorrar nas nossas vidas, que jamais para de derramar sobre nós. E você é um agente nessa terra de provisão e de cura, porque você é plantado junto a essas correntes de água. A palavra de Deus fala que no tempo certo frutifica. No tempo certo frutifica. Nós estamos chegando nesse tempo de frutificar. Amém? E você vai dar frutos a 30, a 60, a 100, a quanto o Senhor quiser nos abençoar. Por quê?
não existe limite para o nosso Deus. Amém? Então você precisa tomar posse dessa bênção. Você tem talentos, habilidades e dons que dizem respeito à atmosfera que você deve criar fora daqui. Porque aqui, gente, é muito lindo. A atmosfera pega. Seu irmão fala aleluia, você fala. O outro diz glória a Deus, você diz. Se você não quer levantar a mão, até seu irmão levanta a sua mão. Você não quer bater palma, o outro bate tão alto do seu lado que você bate também. Mas é lá fora que a gente tem que levar a nossa atmosfera. Aqui é só o nosso ajuntamento. É a nossa celebração, é o encontro dos santos, como a palavra de Deus fala. Mas é lá fora que o nosso fluir precisa desaguar. É lá que o nosso rio precisa emanar. Amém? Então hoje, comece a pensar que você é um rio que flui do trono de Deus, do coração de Deus. Um rio que traz alimento e que traz cura para as pessoas. Amém? Você pode dizer, eu sou um rio. Eu fluo águas. Amém? Aonde eu passo, a atmosfera é mudada. E você já percebeu que um rio, ele muda ecossistemas? Hoje eu vi uma matéria, passando rápido assim nos jornais, falando que a Itália, eles estão preocupados porque Veneza, uma boa parte secou. Então, como vou fazer com o turismo? Os leitos lá, onde aqueles barquinhos lindos, as pessoas fazem foto, eles secaram. Pode olhar hoje aí no jornal. Está seco. Então, eles estão preocupados. Mas existe uma fonte que jamais seca. Amém? Essa fonte está dentro de mim e está dentro de você. E você precisa ter essa certeza que essa fonte jamais seca. Amém? E você precisa entender que o rio, ele muda um ecossistema. Olha aí, lá em Veneza, eles estão preocupados porque não tem água. Para o quê? Para os barquinhos flutuarem, as pessoas pagarem caro para andar nele. Fomentar o turismo. Não tem. Mudou um ecossistema. Um rio muda um ecossistema. E você é um rio que flui do trono de Deus para mudar um ecossistema. Onde você passar, um novo ecossistema tem que reinar. Amém? Você pode dizer, onde eu passar, um novo ecossistema tem que reinar. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, aonde for, não importa. Tem que fazer diferença, amém? E hoje nós vamos falar sobre esse fluir abundante. E em 3 pontos eu quero compartilhar com vocês. O primeiro, que é a habilidade de transbordar não está restrita a algumas pessoas, mas ela é para aqueles que creem e que querem. Ai, pastora, mas eu vejo um transbordar tão lindo na vida daquela pessoa. Querido, ela é para você também. Basta você querer e crer. Amém? Abra lá em João 4, 13 e 15, diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero beber dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir a buscá-la. Você já ficou perto de pessoas que só por estarem perto de você te revigora? E perto de pessoas que só por estarem perto de você te deixa lá embaixo? O ecossistema é o mesmo, gente, pro bom e pro mal. Para fluir e para secar. Para emanar e para reter. Tudo tem a ver com pessoas. Tudo são pessoas. Então você já ficou perto dessa pessoa que um dia que você fica, ela te deixa alegre, ela te deixa feliz, ela te deixa contente, ela te dá boas palavras, ela te joga pra cima, ela fala, você vai dar conta, você pode, uau, que lindo você fez, que bom trabalho. Agora tem as outras tipos de pessoas que aqui na Power não existe. Deus é bom. Como é bom ser pastor de vocês, porque aqui não tem essas pessoas. Deus é fiel, amém?
Essas pessoas, elas criam um ambiente, uma atmosfera de abundância, de fluir de Deus, amém? E todos aqueles tipos de sentimentos bons começam a jorrar. Sonhos, fé, alegria, esperança. Você fala assim, nossa, eu cheguei perto dessa pessoa, eu estava assim, tão desesperado, mas eu saí tão diferente. É o fluir de Deus na vida da pessoa para você, amém? Sabe, a palavra de Deus fala de uma mulher, e o nome dela, ela não tem um nome, mas ela tem um título, a mulher samaritana, a mulher do poço, a mulher que um dia se conectou com a fonte certa, e teve toda a sua história transformada, amém? Ela tinha um passado, o passado dela era, você tem 5 maridos e esse que você tem nem é seu, mas essa era a antiga fonte dela. Um dia ela está no poço e ela encontra a verdadeira fonte de vida, que chama Jesus Cristo, e ela pega as suas raízes e enxerta em Jesus Cristo, ela aprofunda as suas raízes em Jesus, e ela começa a transbordar, ela começa a multiplicar, e hoje você pode estar aqui todo errado, todo cheio de problema, todo cacarecado, todo destrambelhado, mas eu quero te pedir um favor, pegue as suas raízes, aprofunde Jesus, porque tudo Ele pode consertar, amém? Tudo Ele pode fazer, tudo Ele pode mudar, tudo Ele pode restaurar, tudo Ele pode renovar, não importa da forma que você esteja, da forma que você entrou, da forma que você se vê. Eu quero te falar que Jesus te vê de uma forma diferente. Ele olhou para aquela mulher com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. E aquela mulher virou uma das maiores missionárias que Jesus teve. Aquela mulher transbordou. Ela transbordou Jesus. Amém? Viva essa verdade. O Espírito de Deus cria fluxos capazes de trazer novas realidades por onde passamos. E por isso precisamos estar em sintonia com Ele para participarmos desse mover. Você só vai mudar a atmosfera se você estiver em sintonia com aquilo que o Espírito de Deus está fazendo. É como um plug que precisa estar ligado. Precisa estar com a senha certa do Wi-Fi. Eu posso ter um Wi-Fi aqui. Se eu não tenho a senha, eu não me conecto. Você precisa ter a senha certa para se conectar, para você fluir, para você transbordar, para você jorrar, porque Deus tem essa vida para você, amém? E 2, para um fluir abundante, entenda que a vida para o qual o Pai nos chama não é de escassez, mas de multiplicação. Deus te chamou para multiplicar. Deus te chamou para gerar filhos naturais, espirituais. Deus te chamou para isso. Sabe, João 4, 28, 30 diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde eles estavam. João 4,35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? E eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Tudo já se multiplicou. A gente só precisa de colher. A gente só precisa de colocar a mão no arado e não olhar para trás. Lembra da virada profética? A gente precisa isso. Colocar a mão no arado. Quem não estava aqui, o arado é um negócio assim bem bonito que ara a terra, geralmente com bois, e ele vai. E ele não pode retroceder, ele não pode dar passos para trás, ele só pode andar para frente. Assim é a vida do cristão, só vai para frente. Amém? Porque tudo que acontece, seja bom ou seja ruim, propósito e permissão de Deus para mim e para você. A gente precisa ter essa consciência que todas as coisas estão debaixo da mão do nosso Deus onipotente, que conhece o futuro, que já viu o amanhã. E Ele nos abençoa, amém? Então você vai
precisar, a partir de hoje, fluir e multiplicar, amém? Fala assim, eu vou fluir e vou multiplicar. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós somos um pouquinho lentos em crer, lentos em multiplicar e lentos em colher. Lentos em crer. Ah, será? A gente deixa um espírito de dúvida sobrevoar sobre nós. Será? Será mesmo que a gente vai conseguir comprar aqui do lado? Será mesmo que vai vir um som bom? Será mesmo que vai chegar gente para essa casa? A gente demora a crer, mas hoje é um dia de você acelerar a sua fé, amém? Você vai crer rápido, você vai plantar rápido e você vai colher rápido. Porque eu creio numa aceleração de Deus para nós. Nós temos palavras proféticas lançadas e nós vamos viver e andar sobre essas palavras. No Vision Day nós nos fizemos aqui um remember, lembramos de tudo aquilo que os profetas falaram sobre nós. E é sobre essas palavras que nós lançamos a nossa fé. Pode ter peixe ou pode não ter peixe. Eu jogo a minha rede e Deus enche ela. Porque quem, gente, dá a colheita é o Senhor. Quem toca no coração das pessoas é o Espírito Santo. Quem traz a provisão é Deus. Então a gente não precisa de preocupar com isso não. A gente precisa somente crer. Crer, crer e crer. Então hoje, acelere a sua fé. Acelere as suas sementes para multiplicar. Amém? Você vai acelerar a sua colheita. Quanto mais rápido nós plantarmos, mais rápido nós vamos colher. Quanto mais rápido você semear, mais rápido você vai colher. Então, creia. Amém? Você já está conectado na fonte que é Jesus? Amém? Então, corra e multiplique. Porque Deus tem pressa em fazer grandes coisas sobre a nossa vida. Amém? Deus tem pressa. Ele fala assim, os campos já estão brancos. Vai lá. Vai lá e faz. Vai e faz, amém? Agora, escute isso aqui, Deuteronômio 7, 12, 14, diz assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob o juramento dos seus antepassados. Isso está te lembrando alguma coisa? Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Essa é uma parte que faz parte do nosso vídeo do ano de ser fértil. Amém? Quando eu transbordo, eu tenho para dar para as outras pessoas. Eu tenho para entregar. A minha vida é uma vida fértil. Pastora, mas você leu isso aí, Deuteronômio 7, 12, 14, mas isso não é a realidade da minha vida. Filho, se não é, você está vivendo fora de alguma coisa que Deus preparou para você. Porque Ele fala que os nossos celeiros serão fartos. Que se nós crermos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Se você não está vivendo, ou você não está crendo, ou você não está obedecendo. Tem só 2 princípios aí: crer e obedecer. Se você crer e obedecer, comereis o melhor dessa terra. 2 princípios: ou você não está crendo, ou você não está obedecendo. Então hoje, creia. Obedeça, ande na frequência do Espírito, porque a frequência do Espírito em nossa vida faz a gente jorrar o tempo todo. Você estando triste, você jorra, você estando alegre, você jorra, porque o jorrar não é uma condição do meu estado de espírito, feliz ou alegre, triste ou não, enlutado ou não. Não, você jorra e ponto, porque o Espírito de Deus habita em você. Quantas vezes eu não quero estar aqui e eu estou? Quantas vezes eu não quero estar aqui e estou? Porque isso aqui não é uma condição do meu estado de espírito. Ah, Jesus, hoje eu não quero, tá? Eu não vou. Não existe isso não, eu vou e ponto. Porque eu estou aqui para cumprir a minha missão e meu chamado na terra, seja ele qual for. Então essa tem que ser a
condição do seu coração. Se Deus te mandou, querido, vai e ponto. Ah, não tô animado, eu também não, mas eu tô aqui. E aí? Eu fosse olhar, gente, eu lembrei que eu tenho uma prova da apóstolo para entregar daqui 2 dias. E eu nem comecei a ler nada. Se fosse pelo meu querer, eu estava na minha casa terminando isso aí, para a última matéria que falta para mim. Mas não é o que eu quero, é o que Deus me manda fazer e ponto. Então, viva essa verdade na sua vida. É o que Deus mandou você fazer e ponto, amém? O fluir transbordante diz respeito a uma vida de constante conexão com o Senhor e uma constante entrega aos outros. Você se conecta com Deus e você entrega e derrama na vida das outras pessoas. Mas existe aí algo, você só consegue derramar se você estiver cheio. Eu nunca vi. Se eu fizer assim, eu vou derramar água, porque aqui tem água. Eu não vou fazer igual o bispo, fiquem tranquilos. O bispo faria assim, derramei água. Ele é abundante, muito abundante. Então, amém, bispo? Então, você só pode derramar daquilo que está cheio. Se você está vazio, hoje é o dia de você se encher. Hoje é o tempo de você se encher. Essa é a hora de você se encher. Fala assim, Jesus, me enche, porque só o Senhor tem a verdadeira água que eu posso beber e jamais ter sede. Só o Senhor tem aquela água que sacia o meu interior. Aquela água, o Senhor tem o tamanho daquele buraco que está no meu coração. O Senhor é aquele único capaz de preencher as minhas dores, as minhas angústias, as minhas tristezas. O Senhor é o único. Então hoje viva essa realidade na sua vida, que as suas águas sejam curativas, que as suas folhas tragam sombra, que a sua vida seja um alimento para outras pessoas. Quando a gente fala de entrega, a gente fala de alimento, por quê? Eu entregando, eu alimento outras pessoas. A partir do que eu tenho, a partir de quem eu sou, a partir da minha realidade, seja ela pouca ou muito. Ninguém tem tão pouco que não possa entregar. E ninguém tem muito que não precise de nada. Então, o tempo todo, nós precisamos fazer esse rio correr. Eu entrego e eu recebo, eu entrego e eu recebo, eu entrego. É um ciclo, chamado ciclo de abundância. Eu entrego e eu recebo, eu entrego e eu recebo. Amém? Quanto mais eu dou, eu não perco, mas eu multiplico. Quanto mais eu dou, mais eu multiplico. Eu dou o quê? Dinheiro, pastora? Não. Amor, entrega, trabalho, serviço, compaixão, ouvido, conselhos, palavras. Nem sempre a gente fala de dinheiro, não, gente. Você tem tanta coisa para dar. Isso é o de menos, porque o nosso Pai é rico. Amém? O nosso Pai é abundante, é próspero. Nele não há falta alguma. E Ele é o seu pastor e nada te faltará também. Amém? Ele é o seu pastor e nada te faltará também. E para um fluir abundante, entenda que está na hora de você silenciar as mentiras da escassez e transbordar a vida. Preste atenção. Silenciar as mentiras de escassez e transbordar vida. João 4, 39 e 42 diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tem feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Gente, essa mulher é uma mulher que silenciou as mentiras do seu passado. E ela começou a viver a partir da verdade que Deus tinha para ela, a partir da verdade que Jesus entregou para ela.
Quantas vezes nós já esquecemos as coisas do passado, volta e meia eu vou lá, jogo a minha isca e pesco de novo e trago para cá. Mas hoje, o Senhor te chama a colocar um basta no seu passado. Um basta no seu passado. Pastor Cris colocou uma frase no livro dele fantástica. O seu passado não pode envenenar o seu futuro. É isso. Gente, o que passou, passou. Seja bom ou ruim, passou. Passou. Se aquela mulher fosse viver a partir do histórico que ela tinha, ela seria um nada. Ela seria um nada. Mas ela não resolveu viver a partir daquele histórico. Ela resolveu viver a partir da verdade que Jesus disse para ela. E naquele momento, ela não apenas recebeu a salvação, mas muitos dos samaritanos foram salvos. Muitos daqueles povos que seriam inimigos se tornaram filhos de Deus, por meio daquela mulher que testemunhou e jorrou e multiplicou, e entregou e testemunhou. Tá vendo que é sempre um verbo? Porque é uma ação para eu e você fazermos. É sempre uma ação. Testemunhar, entregar, doar, compartilhar, falar. É sempre um verbo, porque tem que ter uma ação minha e sua. Então hoje, decida ser um rio que flui. Decida ser um homem e uma mulher que multiplica. Decida ser um homem e uma mulher que transborda. Decida ser um homem e uma mulher que mude atmosferas, que traga existência àquilo que não existe, que chame a existência, porque você tem boca, querida, é para falar, é para clamar, é para orar, é para chamar a existência àquilo que não existe, para te abençoar. A sua boca é para isso. É para isso. Porque nós não vivemos daquilo que nós vemos, nós vivemos daquilo que nós cremos. Talvez você fale assim, estou olhando as circunstâncias. Não olhe. Olhe o autor e consumador da sua fé e ponto. Porque nele está a fonte. Nele está a verdadeira fonte que não falta. Que não para de jorrar. Gente, não tem nada melhor do que a gente falar de Jesus. Porque ele é inexplicável, incomparável. É só nele. A palavra de Deus fala assim, Davi falava, todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Todas as minhas fontes. Talvez você está buscando num lugar errado. Talvez a sua fonte está podre. Aquela água parada, fétida. Talvez a sua fonte está ali. Por isso que você não está produzindo. Por isso que você não está jorrando. Por isso que você não está multiplicando. Porque a sua água está ruim. Pega uma água podre e rega uma planta. Mata ela. Pega uma água podre e jorra e derrama sobre a sua vida. Te mata, querido. Te sufoca, te envenena. Mas pega uma água boa, uma água natural, uma água cristalina, uma água saudável e coloca. Rapidinho tem vida. E é essa vida que Deus tem para você. É uma vida abundante, uma vida plena, uma vida perfeita nessa terra. Uma vida onde você pode olhar assim e falar assim, Senhor, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso que o Senhor me dá a cada dia. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E essa vida abundante, essa classe de vida que Deus tem para mim e para você, querido. Não é classe E, F, não. É classe A. A de abundante. É essa classe que Deus tem para você. A de abundante. Mas você precisa deixar Deus trabalhar em você. Você precisa se conectar com a senha certa do Wi-Fi para você ter a sua internet ligada no céu. Você precisa se conectar com o seu papai. Você precisa estar em sintonia com Deus.
A sua classe é A de abundante. Não é de escassez, não. É classe A, classe de abundante. Sabe, a nossa sociedade ela é categorizada em classe A, B, C, D e E. É de escassez e A de abundante, gente. Pensa nisso. Já pensou nisso? Eu não, pensei nisso agora. Se não está anotado, se não pensei nisso agora. A de abundante e E de escasso. Quanto a classe E é mais pobre, mais miserável. É de quê? De escasso. E A, quanto classe A é o quê? Abundante. Tá na palavra, gente. Tá tudo na palavra. Tá tudo naquilo que nós profetizamos, proferimos. Então, a partir de hoje, peça a Deus para mudar a sua classe. Fala assim, Pai, eu sou classe A, classe abundante, fértil, multiplicadora. Eu sou essa classe e eu não aceito outra realidade na minha vida, porque eu creio e eu obedeço. E eu vou viver o melhor e vou colher o melhor dessa terra. Aleluia! Você pode crer, você pode agradecer ao Senhor. A PowerShip pode subir. Não se coloque como classe E. Mesmo que você não ganhe como classe A, você vai falar, sou classe A. Essa é a classe que o Senhor tem para mim. Abundante. Essa é a vida, a classe de vida que Deus tem para você. O mundo precisa que a luz que carregamos seja derramada sobre as trevas sobre qual o mundo vive. Então você precisa estar conectado na conexão, na sintonia certa. Lembra lá no vídeo da Vision Day, o Arthur falando? Eu me conectei, era como se eu tivesse uma rádio chiando, eu não estava na sintonia certa, mas depois de um tempo eu fui entendendo e a minha sintonia foi ficando boa, foi ficando perfeita. É isso que acontece quando nós estamos em sintonia com o nosso Pai. A vida, ela não vai ficar perfeita, não, porque perfeição é só na glória, mas ela vai ficar cada dia mais abundante, vai ficar mais plena, vai ficar mais próspera, vai ficar frutífera, vai ficar alegre, vai ficar transbordante, vai ficar cheia de esperança. Quando as pessoas chegarem perto de você, ao invés de correrem porque você tem uma palavra, elas vão se chegar, porque vai falar assim, aquele ali sempre tem uma boa palavra para mim, aquela ali sempre tem uma boa palavra para mim, ai, daquela boca ali só sai coisa boa, então eu posso ficar perto, eu posso plantar minha árvore ali junto com a dela, porque a água que ela alimenta é boa, a água que as raízes dela estão fixadas é boa. E é assim, querido, você é essa árvore que traz alimento, que traz sombra, que traz remédio para a vida das pessoas, porque o Senhor Deus está fazendo coisas novas no nosso meio e Ele está nos alinhando para esse novo tempo. Ele está nos colocando na sintonia certa, no tempo certo, na linha certa, para que você possa crescer, frutificar, multiplicar e fluir como um rio. Porque as águas que o Senhor tem para você, elas não dão nos artelhos, elas não dão nos joelhos, elas não dão nos lombos. As águas que o Senhor tem para nós, elas são águas profundas, são águas de vida, são águas onde nós podemos mergulhar sem medo. Ai, a gente pode falar assim, Pai, eu já posso ouvir um rio de esperança chegando aqui. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Amém? Você pode ficar de pé. E nós vamos adorar e cantar essa canção. Eu queria que você fizesse dessa canção uma oração. Falasse assim, Senhor, eu posso ouvir um rio de esperança aqui. Talvez você entrou aqui seco, mas você vai sair daqui molhado. Molhado pela chuva serode temporante de Deus. Você vai sair aqui molhado pela chuva, pelas águas do Espírito Santo que brotam. Porque dentro de você vai ter um rio a jorrar. Amém? Feche seus olhos, levante as suas mãos e comece a declarar essa canção. Comece a profetizar essa verdade na sua vida. Aleluia.